Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre dois irmãos muito conhecidos na Bíblia, Caim e Abel, ambos filhos de Adão e Eva. Caim se tornou, no decorrer da sua vida, um agricultor e o seu irmão Abel, um criador de ovelhas, né? E ao longo do tempo, eles foram crescendo, amadurecendo, conhecendo a maneira como Deus gostava de ser adorado, e eles apresentaram, ao fim desses tempos, né, um culto ao Senhor. Abel e Caim, cada um, resolveram trazer a Deus a sua oferta de adoração. Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe uma ovelhinha. Pois bem, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta que Abel trouxe, mas não se agradou da oferta de Caim. Olha, aquilo desagradou profundamente a Caim. Ele era o filho primogênito e ele pensou que estava agradando a Deus. Ele ficou muito chateado. Em Gênesis, no capítulo 4, verso 6 e verso 7, você pode ler aí na sua Bíblia se você quiser, diz assim: Então, lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha, eu não poderia dizer que Caim trouxe uma oferta ruim, ou que ele trouxe do pior do que ele tinha. Acredito que ele levou o melhor. E, igualmente, Abel levou o melhor. Qual a razão de Caim ter sido rejeitado? Por que Deus não aceitou a adoração de Caim, a oferta de Caim, o culto de Caim? Não tem nada a ver com a qualidade das ofertas. O texto diz que a ira de Caim era notória. Por quê? Porque ele estava certo de que tinha apresentado o melhor. Mas por que ele foi rejeitado? A Bíblia diz, aí nesses versos que acabamos de ler, que a primeira coisa que Deus fala para Caim é: se procederes bem, serás aceito. O problema é que não estava na oferta, mas estava no procedimento. Às vezes nós estamos aí apresentando uma boa música, apresentando uma boa qualidade técnica. Às vezes nós estamos aí apresentando algo muito bom materialmente, muito bom visualmente, muito bom coreograficamente, mas aquela oferta de culto não é aceitável a Deus porque o procedimento está errado. Ah, queridos, como isso tem acontecido? Como tem sido um culto de aparência? Como as pessoas, elas muitas vezes são levianas consigo e com Deus. Recentemente, um pastor nos Estados Unidos, muito famoso, escritor de vários livros, conferencista, já esteve inclusive no Brasil, homem conceituadíssimo, cometeu a loucura de se suicidar. E uma das coisas que ele deixou escrito foi que nos últimos anos ele estava mais preocupado em preservar a sua imagem do que cuidar verdadeiramente do problema da sua vida. Olha, incoerência
em relação àquilo que nós professamos, tem o poder não só de matar espiritualmente, mas nos levar a um ato de loucura, como esse que ele cometeu. Não estou julgando o irmão, isso é ele com Deus, mas quero trazer um alerta, porque Caim estava preocupado com a sua imagem. Ele estava preocupado com o aparente, com o exterior, e não com aquilo de dentro. Deus não vê como o homem vê. O homem olha a carcaça, Deus olha o interior. Então, o que Deus estava dizendo para Caim, olha, o procedimento para mim é tudo. Se proceder corretamente, eu aceito a sua oferta de adoração. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão preocupados com a aparência daquilo que fazemos para Deus, com a qualidade daquilo que nós fazemos para Deus, que esquecemos que Deus está mais importante se você trata bem a sua esposa, se você dá um bom testemunho para os seus filhos, se você é uma pessoa honesta e correta, se você o glorifica no secreto, quando ninguém está vendo, se você o glorifica com seus lábios, com seus pensamentos, com a sua conduta, com o compromisso com as Escrituras. A incoerência mata. Ele diz, se procederes bem, serás aceito. Olha, há coisas que Deus faz em que Ele não me convida a participar. Há coisas que Deus faz independente do homem. Por outro lado, há coisas em que Deus exige a nossa participação. E uma delas é o cuidado com a nossa vida espiritual, com a nossa vida emocional, com a nossa vida física. Ele diz, olha, se procederes bem, ou seja, você tem que fazer o que é certo. Deus exige que eu e você façamos o que é correto. Você tem a sua participação, você não pode jogar para os outros a sua responsabilidade. Então, algo que nós precisamos entender hoje é que Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não em aparência. Olha, o pecado jaz à porta, mas o que cumpre você a fazer? Dominá-lo. Tem que ter domínio próprio, tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a dizer, eu não quero, eu não vou fazer. Ou até mesmo dizer, eu gosto, eu sou atraído, isso eu gostaria de fazer, mas não é certo e em nome de Jesus eu não vou fazer. Você tem que lutar até mesmo contra o seu desejo, contra o seu anseio, porque a carne deseja pecar. Então é uma luta diária entre o espírito e a carne. E eu tenho que tomar uma decisão em servir a Deus de forma coerente. E nesse tempo de luta, de crise, de dificuldade que nós estamos vivendo por aí, muitas pessoas estão aproveitando para corrigir o que tem que corrigir, dominar o que tem que dominar, apresentar a Deus de forma correta o que tem que ser apresentado. Porém, outros estão muito preocupados com a sua imagem. O que vão dizer de mim? Olha, às vezes é melhor você confessar um erro e recomeçar do zero do que viver numa mentira a vida toda, porque um dia isso vai desmoronar. E aí pode ser tarde demais. É melhor recomeçar do que ficar construindo em bases falsas. Eu quero deixar esse conselho para você. Eu quero deixar essa palavra para a sua vida. Construa sobre as bases verdadeiras, porque não há como nós lutarmos contra a verdade, mas pela verdade. Nós temos que viver isso. Então, não passe aí, não perca seu tempo preocupado com a sua imagem, mas sim com a sua vida com Deus. Confesse a Deus os seus erros, os seus pecados, suas falhas. Talvez você tenha que confessar alguma coisa para sua esposa, para o seu esposo, para o seu irmão, para a sua irmã. Talvez você tenha que
se abrir, se expor, e vai doer no início, mas você precisa ser alvo da restauração de Deus. Será que há hoje alguma coisa que você não tenha que dizer para alguém, para Deus, para você mesmo? Será que hoje você não tem que tomar uma atitude séria de corrigir a sua vida? Deus perguntou a Caim: por que você está assim? Você sabe que você está sendo rejeitado porque o seu procedimento não é correto diante de mim. Mude e eu vou te abençoar. É a palavra que Deus está dizendo para nós. Caim não ouviu, sabe o que ele fez? Ele friamente assassinou seu irmão. Por isso, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tratar o nosso coração e dizer para Deus nos ajudar nisso. Agora, se você preferir continuar essa mentira, essa aparência, um dia a casa vai cair. Porque construir sobre a mentira é construir sobre a areia. Construir sobre a verdade é construir sobre a rocha. Quando as tempestades vierem, as máscaras vão cair. As coisas vão acontecer. E o pior, você pode ter uma crise de incoerência tão grande que seja levado a fazer um ato de loucura. Que Deus te preserve, que Deus nos preserve, que Deus nos guarde e nos dê a sensatez, a humildade de corrigirmos, de confessarmos e de tratarmos o que tem que ser tratado, em nome de Jesus. Amém.